Este vai ser o melhor vídeo de destilação de vodka do YouTube, com mais informações e o mais fácil de entender para te ajudar a começar. Ou pelo menos, essa é a minha grande ambição. Prepare-se, porque vem aí um monte de informações, dicas e truques. Como vocês estão, Chasers? Espero que estejam tendo um ótimo fim de semana. Sou o Jesse, este é o Still It e vou atualizar vocês sobre nosso progresso. Já fiz outros vídeos nesta série. Agora, este vídeo vai focar especificamente em operar um alambique de refluxo para criar vodka. Então, se é isso que você precisa fazer, se é isso que você... Boa pegada, Jesse! Se é isso que você quer aprender, você está no lugar certo. Mas há uma série de outros vídeos que têm ideias, técnicas e assim por diante que vamos desenvolver neste vídeo. E haverá uma playlist na descrição aqui embaixo. Agora, já temos nosso Wash Low Wines na panela. Eu digo Wash Low Wines porque eu meio que fiz uma corrida e meia aqui. Fizemos uma destilação rápida, em cerca de metade do wash que eu tinha, adicionamos de volta ao restante do wash e colocamos tudo no alambique. Já montamos o alambique e ele está atualmente esquentando, começando a fracionar e se equilibrar. Não se preocupe, vamos dar um passo atrás e garantir que você entenda todos esses diferentes aspectos antes de seguirmos em frente. Destilação de stripping é quando o mosto passa pelo alambique em modo pot still, sem sofisticação. E o objetivo é simplesmente reduzir o volume para que possamos colocar mais no alambique e aumentar o teor alcoólico. Assim, é mais fácil obter destilados com alta graduação alcoólica e manter o máximo de sabor. O mosto é o líquido retirado direto do fermentador após a fermentação. Misturamos os dois e colocamos aqui no alambique. E quanto ao próprio alambique, como ele está configurado? Temos uma panela na parte de baixo, um visor extra ou um visor bônus, como protetor de espuma para garantir que não vai transbordar. Depois temos as 3 placas, um visor pequeno extra que coloquei ali só para fins visuais. Você verá isso mais tarde, além de uma coluna extra preenchida com cobre no topo. Em cima disso, temos o condensador de refluxo, que é responsável por enviar uma certa quantidade do vapor de volta pela coluna. Discutiremos isso depois. Temos o braço de saída e um condensador de produto agora. Se você sentir que estou passando rápido por tudo isso, provavelmente vai querer voltar e assistir ao vídeo 1 e pronto. Este foi o vídeo final da série, com mais detalhes sobre todas as partes. Algumas dicas logísticas para montar um alambique como este. A primeira é se você está acostumado a operar apenas alambiques simples, ou um alambique como este. Com 1 ou 2 placas, você precisa estar ciente de que vai precisar de algumas coisas. Você precisa de um pouco de espaço acima, porque essas coisas podem ficar realmente altas, e como ficam muito altas, provavelmente você vai precisar de algo para subir até o topo. E é muito mais fácil montar o alambique em partes, de baixo para cima e depois de cima para baixo, seguindo a ordem em que o vapor vai fluir. E também adicionar apenas 1 ou 2 peças ao alambique de cada vez, em vez de tentar, sabe, tirar toda a cabeça do alambique e colocá-la de volta. E também porque o alambique está ficando bem grande e pesado, há muito mais força, sabe, em cada uma das junções do alambique. Então é inteligente voltar e apertar as junções quando começar a esquentar. Você não deve apertá-las demais para não deformar as juntas, mas precisa garantir que estejam bem conectadas. Você também pode pensar em adicionar uma corda, uma corrente, algo no topo do alambique, só para ajudar a mantê-lo devidamente ereto. Falaremos mais sobre isso depois. Agora você já entende como o alambique é montado mecanicamente. Vamos discutir o que ele faz agora. E então, quando realmente começarmos a operar e a coletar o produto, podemos falar um pouco mais sobre as teorias nerds. Então, o mosto dentro do alambique está fervendo e liberando vapor. Esse vapor está subindo por todo o alambique e está atingindo o condensador de refluxo no topo. E agora, todo esse vapor está sendo transformado novamente em líquido e enviado de volta para baixo da coluna, o que significa que ele precisa interagir. Ele precisa meio que escorrer por toda a malha de cobre, que está embalada dentro da peça extra da coluna, no topo e no visor de vidro. E então, ele precisa borbulhar e pingar de volta por todas as placas também.
Essa é a essência do que um destilador de refluxo faz. Mas o problema é que agora não está saindo nada do buraco, não estamos produzindo nada. Isso ocorre porque o condensador de refluxo no topo condensa todo o líquido, devolvendo-o pela coluna para o refluxo. Ainda assim, quando você está fazendo vodka, isso na verdade é uma coisa boa. Engraçado que, fazendo isso como meu trabalho em tempo integral, eu acabo bebendo de forma muito mais responsável do que costumava beber. Mas eu também preciso fazer muitos testes de degustação. E estou percebendo que não me recupero disso do jeito que eu costumava. O patrocinador do vídeo de hoje. A bebida pré-álcool ZBiotics é o primeiro probiótico geneticamente modificado do mundo. Ela foi inventada pelo Dr. PHKD. Cientistas ajudam com manhãs difíceis após beber. Veja como o álcool se transforma em subproduto tóxico no intestino. É esse subproduto, não a desidratação, que causa o mal-estar na manhã seguinte. O pré-álcool gera uma enzima que o decompõe. Lembre-se, tome ZBiotics como primeira bebida, consuma com responsabilidade e sinta-se melhor amanhã. Clique no link para 15% de desconto e garantia de devolução sem perguntas. Deixar o alambique funcionando assim por cerca de 10 minutos ajuda a meio que fracionar a coluna. E o que quero dizer com isso é que aqui embaixo, o líquido que está parado nesta bandeja vai ter um ABV mais baixo, tipo, literalmente, um teor alcoólico menor do que o que está lá em cima, perto ou logo abaixo do condensador de refluxo. Então, quando a gente abre um pouco o alambique e começa a deixar pingar um pouco, a gente já fez boa parte do trabalho pesado. O alambique não precisa trabalhar tanto para levar o álcool de maior graduação até o topo da coluna, porque ele já está lá e a gente só vai tirar um pouquinho de cada vez. Manter o alambique fracionado assim durante toda a destilação, esse é o nosso objetivo. Como piloto desse alambique, quando estamos operando, o alambique está montado, já atingimos a temperatura, a coluna está fracionada, é hora de colocar isso para funcionar. E há algumas maneiras diferentes de fazer isso. No essencial, o que queremos é permitir que um pouco do vapor passe pelo condensador de refluxo. E basicamente, existem duas formas de fazer isso. Uma delas é tornar o condensador de refluxo um pouco menos potente, deixá-lo um pouco menos poderoso. No que diz respeito à sua capacidade de transformar vapor em líquido, a outra maneira é simplesmente sobrecarregar esse condensador de refluxo. Esta é a caixa de controle eletrônico do alambique. Ela está atualmente no modo manual, então eu posso decidir quanta potência, em termos de porcentagem da potência total, está indo para o alambique. Agora estamos em 76%. Então, se quisermos sobrecarregar esse condensador de refluxo, eu posso simplesmente aumentar um pouco a potência. Vamos para 86%. Por enquanto, ainda não há gotejamentos. Acho que precisamos fazer algo mais. Então, vamos deixar o condensador de refluxo um pouco menos potente. Esses condensadores de refluxo são apenas trocadores de calor. Há tubos no meio para o vapor passar e uma carcaça ao redor que vai segurar a água que você bombeia para dentro e para fora para resfriar o vapor. Para reduzir a potência desse cara e condensar menos vapor, basta diminuir a quantidade de água que passa por ele. Assim, o calor do vapor aquece a água. Estamos tentando encontrar um ponto de equilíbrio onde permitimos que um pouco de vapor saia pelo bico. Aí está. Agora estamos começando a ver algumas gotas, bem devagar. Sinceramente, nesse momento, essa é a velocidade que eu estou procurando. Dei sorte. Mas uma dica de profissional. Sempre que você estiver usando um alambique como esse, você realmente precisa fazer pequenos ajustes, bem sutis. E então, espere por uns 30 segundos, talvez até 2 minutos, porque vai levar um tempo para as coisas se estabilizarem, se ajustarem e para a mudança que você fez realmente chegar até o bico de saída. Então, como eu disse, tive muita sorte com a velocidade de saída, acertei de primeira, acho que já estou bem acostumado a operar isso aqui. Eu sei como deve ser o fluxo de água para mim. Se estiver curioso, assim está o meu fluxo de água agora para o condensador de refluxo. Só fique atento que, dependendo da temperatura da água do seu poço, da temperatura ambiente do local, da quantidade exata de quilowatts que você está usando no alambique, pode ser um pouco diferente para você. Mas, e se eu não tivesse tido sorte? E se isso não funcionar na velocidade desejada? Se não houver fluxo suficiente do alambique, ou nenhum, novamente são os mesmos dois problemas.
Ou aumente um pouco a potência, ou diminua um pouco o fluxo de água que entra no condensador de refluxo. Se estiver saindo rápido demais daquele bico, será preciso fazer uma ou ambas as ações opostas. Diminua um pouco a potência ou aumente o fluxo de água que entra no condensador de refluxo se estiver saindo rápido demais. E nesse ponto da destilação, eu diria que um fluxo contínuo provavelmente está um pouco rápido demais para um alambique desse tamanho. Então, você vai querer fazer uma das coisas opostas, ou aumenta a quantidade de líquido indo para o condensador de refluxo, ou diminui a potência, ou ambos. Sinceramente, entender essas coisas é cerca de 75% de operar um alambique como esse. Mas existem algumas pequenas nuances extras que você realmente precisa entender, especialmente quando você está buscando um destilado de alta graduação, como uma vodka com 95% de teor alcoólico. Vamos resolver isso depois das frações iniciais e cabeças. Se você está vendo este vídeo, suponho que se interessa bastante por destilação caseira. E você não está aqui só por acaso ou para trollar. Se você está aqui para trollar, respeito. Você realmente foi além. Obrigado a todos vocês que realmente se interessam pela arte. Eu queria avisar que o destilador multifuncional, o que estou usando hoje, já está disponível em chasethecraft.com. E é uma ferramenta excelente para fazer esse tipo de produto. Ela é totalmente modular, então você pode usá-la como um alambique simples, como um alambique de refluxo direto sem pratos, apenas como um alambique com pratos, ou como um alambique de refluxo com pratos. E coluna recheada, se você quiser, ela vem com um controlador digital opcional. E se tudo isso for demais para você, nós temos outras opções que funcionam apenas como um alambique simples, ou apenas como um alambique de refluxo. Ter todos os acessórios oferece muito mais opções. Estamos coletando a primeira parte da destilação, chamada de cabeças. E percebo, curioso, que ao chegar aqui, a velocidade de saída mudou e aumentou um pouco. Não é muito, mas assim que estou ao lado do controlador de potência, vou diminuir isso em cerca de 2, 3%. Pronto, voltamos à zona desejada. Vamos considerar isso como 4 doses, que serão descartadas e não usadas para nada. Não serão consumidas novamente. Gosto de usá-las para limpeza. São ótimas para limpar aço inoxidável e acender fogo. Uso isso no forno de pizza para fazer fogo de forma adequada, não daquele outro jeito. Isso já é mais que suficiente para 4 doses, então vamos trocar de pote. Vou colocar isso no meu recipiente de 4 doses e não usarei mais. As pessoas insistem em dizer quanto devo tomar, mas não ligo muito para isso. Não me preocupo muito porque vou tirar bastante das cabeças e também não vou beber isso. Agora não, e se eu beber, será redestilado. Acho que uns 80 ou 100 mililitros já são mais que suficientes para um alambique desse tamanho. Se quiser tirar mais, fique à vontade. É só que você está chamando de 4 shots em vez de cabeças. Quero dizer, no fim das contas, qual é a diferença mesmo? Deixa eu colocar isso no pote. Agora estamos coletando as cabeças, que mais uma vez não serão usadas na bebida que vamos consumir. Dessa vez, algumas pessoas realmente guardam as cabeças para serem redestiladas depois. Sinceramente, eu meio que sinto que, como estamos destilando isso para um teor alcoólico tão alto, provavelmente não faz muito sentido fazer isso. Provavelmente não há muito álcool bom, especialmente nas primeiras cabeças. Provavelmente vou jogar direto no frasco de resíduos, principalmente o primeiro ou segundo copo. E este não é um tutorial aprofundado sobre cortes, não é disso que se trata este vídeo, mas há algumas coisas que são especificamente diferentes ao fazer cortes quando se trata de um destilador de refluxo como este. E a primeira é que os sabores que aparecem em diferentes pontos da destilação podem ser significativamente diferentes. Por exemplo, de um uísque destilado 2 vezes em alambique. Fique atento se você costuma fazer cortes ou já ouviu sobre sabores variados em diferentes fases da destilação. Eles podem ser bem distintos e talvez você nunca os experimente, pois uma coluna de refluxo ao fazer vodka é algo diferente.
Então agora o que estou sentindo é meio que um aroma floral, doce, com um toque de produto de limpeza, em termos de cheiros mesmo. Mas, mais importante, sinto um aroma muito forte, abrasivo, agressivo no meu nariz. Não é exatamente amônia, mas tem uma presença parecida no nariz. É forte, é áspero, é pontudo, é realmente intenso, então não queremos isso. A segunda coisa que pode ser muito diferente sobre os cortes em um alambique de refluxo é que as mudanças entre o bom e o ruim, entre cabeças e corações, entre esse aroma intenso, doce, floral, com um toque de produto de limpeza que temos aqui, e a coisa boa, o neutro limpo, isso é uma vodka de batata. Então tem um leve sabor de batata. Elas podem acontecer muito rápido em comparação com a destilação dupla em alambique. Então fique atento a isso, saiba que você precisa monitorar isso ativamente. E a terceira coisa é que agora estamos lidando com destilados com teor alcoólico super alto. Então, quando você for provar, se você simplesmente colocar um destilado de 95% de álcool na boca, se não tem o hábito, pode queimar o paladar rápido e perder o sabor. Por isso, usar a técnica da colher de chá é uma boa ideia. Eu volto daqui a pouco, quando começarmos a perceber um sabor diferente saindo do alambique e precisarmos começar a tomar algumas decisões. Após os sabores de pot-pourri, costuma-se sentir um gosto falso, enganoso, como se mentisse para você, nos corações. Ele fica quase neutro em termos de aroma e também em termos de sabor. O único indício é que a textura ainda é meio picante e intensa, e isso é uma armadilha. Não caia nessa, porque logo depois disso você vai sentir isso aqui, e isso é praticamente o oposto. O cheiro não é horrível, mas quando você prova, é como cimento. Para mim, essa é a melhor forma de descrever. E não estou falando de, sabe, se ajoelhar e lamber o chão, é mais como quando você mistura cimento. Se você for um pouco travesso e não usar máscara, convenhamos, quem realmente usa? Se você colocar um poste de cerca e acabar com um pouco de pó de cimento seco na boca, parece que todas as sensações possíveis acontecem ao mesmo tempo, não é? É meio amargo, adstringente, picante, azedo, não é doce, mas é muito intenso e meio que ataca tudo. É isso que está acontecendo agora. Nós não queremos isso no nosso produto final. E é provável que a mesma coisa apareça no final da destilação, perto das caudas também, ou algo muito parecido, então aguente firme. Eu gosto de usar cortes progressivos, o que significa que eu fico alternando entre os frascos. Mesmo enquanto estou falando, esse sabor já está começando a desaparecer. Agora está quase bom e eu estou torcendo. O que vai acontecer em breve é que vamos começar a sentir um pouco do sabor da própria base, que seria batata, mas ainda não percebi isso. Ainda está um pouco picante, preciso coletar um pouco mais das cabeças. Você deve ter notado, enquanto estou aqui falando sobre as frações, que a velocidade de saída do alambique tem variado um pouco. E há um bom motivo para isso. Quase perfeitamente, eu não poderia ter roteirizado isso melhor para esse vídeo em estilo tutorial. Minha esposa decidiu ligar a máquina de lavar, ligar a lava-louças, lavar a louça e tomar banho. Enquanto estive fazendo as cabeças nos últimos, 45 minutos, mudanças na pressão da água podem, dependendo exatamente de como você configurou, realmente afetar como seu alambique está funcionando e a habilidade ou a arte de operá-lo. Um alambique de refluxo? Bem, na minha opinião, é claro, faz bons cortes. Claro, escolher bons ingredientes para o mosto e realizar uma boa fermentação são fundamentais. Mas, em termos de realmente operar o alambique, é ser proativo e reagir às coisas que acontecem, tentando antecipar coisas que podem acontecer e meio que se adiantar a elas. Então esse não é o tipo de alambique que você pode simplesmente deixar funcionando o dia todo e sair. Nunca faça isso com nenhum alambique. Mas se eu estiver fazendo uma destilação dupla em alambique, eu posso ficar aqui. Construindo algo do outro lado da oficina e vigiando o alambique durante uma destilação com refluxo.
Um alambique como esse exige muito mais trabalho manual e você precisa estar muito mais focado e pronto para ajustar qualquer coisa num piscar de olhos. Ajustar o alambique não é difícil, basta mexer na água ou na potência, como já falamos. Só lembre-se de acompanhar sempre. Também tenho sido bem conservador na operação. Estou mantendo a saída baixa até passar pela fração de cabeças e depois aumento um pouco. Não preciso operar tão devagar se não quiser. Vou ser sincero, pessoal. Sinceramente, eu faço vodka para fazer outras coisas. Tipo, fazer vodka em si não me dá tanta alegria, mas transformar vodka em absinto ou vodka em gin, aí sim é o que eu gosto de verdade. Mas se você é o tipo de pessoa que realmente gosta de vodka, que curte fazer isso, vai acabar fazendo com mais frequência, vai experimentar várias receitas diferentes ou algo assim, talvez valha a pena pensar em criar, investir ou construir um sistema de água em circuito fechado. Assim, você não será afetado por variações na pressão da água, pois terá uma bomba exclusiva. Isso facilita o controle do fluxo, permitindo mais ajustes conforme desejar. E você não vai ser afetado quando alguém der descarga no banheiro. Então, mais ou menos uns 5 minutos atrás, percebi que aquele sabor intenso, meio de cimento, estava começando a sumir. Um pouco mais de corpo começou a aparecer no destilado, ele ficou um pouco mais encorpado, mais arredondado, mais aveludado, menos aquele tipo de... menos volátil e menos picante na língua. E agora estou começando a perceber os toques de sabor de batata aparecendo, então tenho quase certeza de que isso aqui são os corações. Agora vou passar para mais um pote. O motivo é simples. Se eu estivesse errado no início e decidisse não continuar com isso. Se eu continuar coletando nesse copinho de vidro, tudo o que vier depois também será perdido. Então, estou apenas me precavendo. Eu posso manter isso tipo 50-50. Tenho quase certeza de que vou ficar com isso, mas se eu estiver errado, tenho uma saída. Posso voltar ao passado, por assim dizer, para pegar as frações agora, se ainda estiverem boas. Em cerca de 5-10 minutos, vou trocar para um recipiente de coleta muito maior. Vou aumentar um pouco a velocidade da coleta para acelerar o processo, pois levaria cerca de 24 horas se mantivesse como está. Também vale a pena notar que neste ponto do processo, o que muita gente faz é voltar para 100% de refluxo. E o que quero dizer com isso é que eles aumentam bastante a água no condensador de refluxo, mandam todo o vapor de volta para baixo da coluna e deixam o alambique fazer a refração e estabilizar novamente. Por qualquer motivo, 2 ou 5 minutos já são mais que suficientes agora. E a ideia aqui é que neste momento você pode acabar indo mais rápido do que o próprio alambique, ou seja, pode estar retirando mais produto do que o alambique é capaz de fracionar. Então, colocar de volta em refluxo total vai permitir que tudo isso se estabilize. E você pode perceber que, na verdade, acaba retirando um pouco mais de cabeças antes de chegar realmente aos corações. Não vou fazer isso porque rodei o alambique devagar e não me preocupo com isso. Se você quiser fazer isso nesse momento, literalmente não há nenhum lado negativo, além de que vai demorar um pouco mais, sabe, para chegar ao final da destilação. A troca entre potencialmente um produto um pouco melhor ou talvez um pouco mais de produto bom e o tempo, isso depende totalmente de você, de um jeito ou de outro, essa é a sua escolha. Mas deixa eu, estou muito animado para ir ver se realmente já estamos nos corações. Deixa eu provar isso. Legal, beleza? Então estou convencido de que estamos nos corações agora. Não só está delicioso, como tem exatamente o mesmo sabor de 10 minutos atrás. Então, o que eu vou fazer é trocar para um recipiente de coleta maior só para facilitar esse processo. E aí tudo que eu preciso me preocupar é com o alambique, não preciso me preocupar com os cortes. Os potes fazem sentido. Agora podemos aumentar um pouco a velocidade. Como tenho mais margem no controlador de potência, farei isso por ele. Porque eu ainda quero o máximo de refluxo voltando pelo alambique que a gente conseguir. Na fase dos corações, podemos relaxar e nos preocupar menos com o que sai do bico.
Em termos de sabor, obviamente, precisamos garantir que ainda estamos conduzindo o alambique e mantendo aquela velocidade de saída relativamente constante. Mas esse seria um bom momento para falar sobre algumas daquelas coisas mais nerds que mencionei no começo do vídeo. Então, primeiro de tudo, uma explicação rápida sobre refluxo, caso você tenha perdido os outros vídeos. Todo refluxo é forçar a interação entre o vapor subindo e o líquido descendo no alambique. Podemos ver claramente aqui, pois o líquido e o vapor estão borbulhando juntos. Você também pode ver isso acontecendo aqui, mas não é tão óbvio aqui. Não é como se estivesse borbulhando diretamente e sendo forçado a meio que pular junto. Nesse caso, é mais que o líquido que desce está sendo forçado a escorrer em padrões estranhos e leva mais tempo para ir daqui até aqui, com uma área de superfície maior do que normalmente teria. E isso permite que o vapor e o líquido interajam mais. O vapor que sobe quer levar as moléculas mais voláteis com ele para cima do alambique, e o líquido que desce quer levar as moléculas menos voláteis de volta para o fundo do alambique. Resumindo, é como se fizéssemos várias destilações até o topo. Por exemplo, no fundo de uma garrafa de vodka pode estar escrito destilado 23 vezes. Na verdade, ela não passa pelo alambique 23 vezes, mas estou apenas dizendo isso só para destacar algumas coisas. Primeiro, mencionamos antes que seria bom ter o alambique na vertical, bem reto, alinhado, em termos de questões mecânicas, certo? Tipo vedações que não vedam direito e assim por diante. Também é muito bom em termos de eficiência do alambique, especialmente se você estiver usando enchimento. Então, se você imaginar esse alambique inclinado assim, todo o refluxo, todo o líquido iria escorrer por um lado só do alambique e não passaria, não atravessaria a lã de cobre tanto quanto deveria. Vou ver se consigo algumas imagens de apoio, mostrando que pode ser um pouco complicado. Então, mais um bom motivo para garantir que seu alambique esteja em pé, reto e, mais uma vez, com um alambique. Esse peso alto e grande da água no condensador. Aqui, adicionar algo no topo para segurar não é uma ideia ruim, eu acho. Outra coisa que vale a pena mencionar e discutir neste ponto é a ideia da altura de um alambique em comparação com a largura do alambique, a circunferência, como você pode dizer. Estas são placas de 2 polegadas. Esta é uma de 4 polegadas, que está sem placa de bolhas, mas tenho placas de bolhas para ela. A maneira geral e fácil de pensar sobre isso é que a altura do alambique te dá a chamada qualidade, entre aspas. E o que eu quero dizer com isso é o potencial de ABV que ele pode alcançar, tipo, o quão bom ele é na destilação. Em outras palavras, como já falamos várias vezes, isso não é bom nem ruim, sabe, para um alambique de panela. Se estamos fazendo uísque, eu não quero que ele saia a 95%. Então, a altura do alambique geralmente te dá uma ideia do ABV que você pode alcançar. Então, com esse alambique, com as 3 placas, e, sei lá, isso aqui deve ter uns 50 centímetros de coluna, eu facilmente chego a 95% de ABV. Então, aumentar a altura não me dá muito mais do que isso. Talvez me dê um pouco mais de margem, deixa um pouco mais fácil. Sabe, eu não preciso ser tão preciso ao operar o alambique, com certeza, mas depois que você chega a 95%, não vai conseguir passar disso. A largura da coluna só indica que você destila mais material de uma vez, certo? Tipo, pense na área de superfície disso, essa é a área de superfície daquilo, então, em geral, a largura da coluna significa que você pode operar o alambique mais rápido. Em termos de quanto produto você está retirando do outro lado para obter o mesmo resultado, considerando que todas as outras coisas permanecem iguais. Então, em outras palavras, se você está realmente chateado por usar uma coluna de 1 polegada, porque demora pra caramba, pode valer a pena fazer um upgrade, com certeza. Se você acha que isso vai melhorar o produto, mudar para uma coluna de 4 polegadas não fará muita diferença. Outra maneira de melhorar o potencial de destilação do seu alambique seria trocar o enchimento interno. Então, isso aqui são esponjas de cobre. Acho que elas fazem um ótimo trabalho, mas se quiser, pode melhorar usando isso aqui, chamado SPP, enchimento espiral prismático.
E trocar para isso pode até te dar um pouco mais de velocidade na saída do alambique. Na minha experiência, os ganhos não são absurdos, mas são perceptíveis. Então, se você quiser investir, mas não é barato, pode dar uma olhada nisso. Também é meio difícil de conseguir, ainda não está disponível em todo lugar. Aqui vai mais uma dica, pessoal. Se por qualquer motivo você realmente estiver achando difícil ajustar o seu ainda, você sabe que está no coração, mas você continua tendo variações na pressão da água, ou seja lá o que for. O que você pode fazer é configurar assim. Delicioso, tudo certo, então isso está realmente muito bom. No momento, eu coloquei meu recipiente grande embaixo, uma tábua em cima dele e um copo em cima disso que está com um gosto bom. E agora ficou engraçado, bem na hora certa. Você viu como acelerou? Uau, isso é hilário! Eu não planejei isso, eu prometo, mas se acelerar desse jeito... Na verdade, está com um gosto bom agora. Então, mais uma vez, acelerou, mas eu estou tranquilo com isso. Se o alambique ficar desregulado, isso pode passar de um sabor delicioso para um gosto super forte e ruim muito rápido. Isso só significa que, se isso acontecer, eu tenho a opção de pegar isso e colocar nos resíduos, em vez de deixar entrar e estragar o resto do meu lote, e depois posso redestilar mais tarde. A próxima dica para operar o alambique é não colocar nada no máximo ou no mínimo do que você está usando. E o que eu quero dizer com isso é, não coloque a potência no máximo no controlador de energia, porque se você fizer isso, não vai conseguir ajustar para mais. Não coloque a água no mínimo absoluto, porque você perde precisão e não consegue diminuir mais. Se você chegar ao ponto em que continua ajustando uma coisa, para cima e para cima e para cima, ou para baixo e para baixo e para baixo, é hora de reajustar o equilíbrio entre as duas mudando para outra coisa. Se você está com 99% de potência e acha que precisa aumentar para 110%, obviamente, você não pode fazer isso. Então ajuste um pouco a água e depois diminua a potência e comece o equilíbrio novamente. A próxima coisa a se pensar é na quantidade total de líquido que está descendo pelo alambique. E não estamos falando especificamente sobre a proporção aqui, estamos falando literalmente apenas do volume, litros por minuto, ou como você quiser chamar, descendo pelo alambique. E cada alambique vai ser diferente aqui, então não posso te dizer exatamente o que você deve buscar, e também não é como se eu pudesse medir o fluxo descendo pelo alambique agora. Mas há duas coisas para ficar de olho. Uma é o alagamento, e isso significa que para as placas o nível de líquido vai continuar subindo, subindo, subindo e subindo. Com o tempo, sua coluna ficará totalmente alagada, o que não é bom. Se usar placas, é possível ver o líquido sobre elas facilmente. Se você estiver usando uma coluna recheada, isso é um pouco mais complicado. Ter um visor também recheado é útil porque eu consigo ver mais ou menos o que está acontecendo lá dentro, e agora parece estar tudo certo. Se a coluna está cheia e sem visor, não dá para enxergar. O que você realmente precisa ficar atento é se chegar a um ponto em que não importa quanta água você coloque no seu condensador de refluxo, a velocidade de saída só continua aumentando cada vez mais. Você pode ter inundado sua coluna, impedindo o líquido de drenar rapidamente, fazendo-o ultrapassar o limite e ir para seu recipiente. Isso também não é desejável. O outro extremo também não é bom, que é quando não há líquido suficiente na coluna. Suas placas de bolha estão secando. É como se não fosse possível obter alto teor alcoólico do outro lado, mesmo com baixa velocidade de retirada. É um pouco estranho. Se você está usando uma coluna, ou se tem a capacidade de olhar dentro e ver o que está acontecendo, literalmente não há líquido ali. Você não está destilando em refluxo, só usa um alambique com algum refluxo passivo. E isso também não é desejado. Se você chegar a qualquer um desses pontos, o que você precisa fazer é, em vez de ajustar apenas a potência ou a água para cima ou para baixo, você precisa ajustar ambos para cima ou ambos para baixo. Vamos separar os dois problemas e focar em uma coluna muito seca. Ela não está carregada direito, mas a velocidade de retirada está correta. O que você precisa fazer é aumentar a potência e a água que entra no condensador de refluxo.
Se você aumentar ambos, vai manter a mesma velocidade de retirada. Você vai notar quando precisar aumentar ambos para manter a mesma velocidade de retirada. Mas você está enviando muito mais vapor para cima da coluna, o que significa que muito mais vapor precisa ser condensado no condensador de refluxo e enviado de volta pela coluna. Se for o contrário e você inundar sua coluna, há líquido demais. Você precisa diminuir a potência e a quantidade de água entrando no condensador de refluxo para ajustar a velocidade de saída e diminuir a quantidade de vapor que está subindo pela coluna. Colunas e pratos diferentes agem de formas distintas. Conheça seu equipamento. No último vídeo, tentei inundar esses pratos e não consegui, nem com um elemento de 1 kW. Esses pratos são muito bem equilibrados para isso. Ainda assim, e mesmo que a coluna recheada seja um pouco mais fina, ela ainda está lidando com isso muito bem. Está em torno de 90%, o que é perfeito. Então, eu já coletei uma quantidade razoável de produto. Estou começando a me perguntar se estou chegando perto das caudas. Percebi algo que indica que as caudas podem estar chegando em breve, embora ainda não tenham começado. Isso é que meu visor inferior começou a embaçar agora. Agora ainda estamos bem. Isso ainda é coisa boa, mas é um indicativo de que potencialmente, em algum momento nos próximos 5 a 10 minutos, podemos começar a pegar as caudas. Como disse, ainda estou satisfeito com o produto do alambique. Agora, vamos colocar aqui. Vou ficar de olho nisso por um tempo. Vou continuar provando e vou continuar coletando neste pote antes de colocar no recipiente grande. Assim, se eu deixar passar alguma coisa por alguns minutos, não vai contaminar todos os nossos corações deliciosos aqui embaixo. Já está um pouco mais tarde da noite agora e a maioria dos vizinhos, toda a minha família, já está dormindo. Não tem um monte de gente usando água aleatoriamente ou deixando de usar e o fluxo da minha água ficou muito mais consistente. Essa é a velocidade em que eu realmente gostaria de operar o alambique. Mas mais cedo, quando eu estava tendo aquelas grandes variações, eu estava operando mais devagar. Assim, quando a variação acelerou, eu ainda estava no intervalo desejado. Agora que tudo se estabilizou, estou totalmente satisfeito em retirar o produto nessa velocidade. Não gostaria de ir muito mais rápido do que isso para esse tipo de produto. Nesse caso, ainda assim, já coletamos um monte de corações deliciosos agora. E neste momento, isso não está ruim, mas estou começando a detectar as caudas. Mas eu me recuso a comprometer a qualidade. Então, o que podemos fazer para extrair um pouco mais de produto, potencialmente, vamos ver, é o seguinte. Mantenha a potência alta e aumente a água no condensador de refluxo para retornar o alambique ao refluxo total, como antes. Então agora temos o alambique ainda borbulhando ao máximo, mas todo o vapor que está sendo enviado para o topo está sendo condensado e devolvido para baixo do alambique. Estamos apenas tentando que ele se fracione de novo, separando tudo nesta coluna do mais ao menos volátil. Vou esperar cerca de 10 minutos e então vamos diminuir devagar a água e liberar um pouco mais, deixando o destilado sair no final. E por mais estranho que pareça, talvez a gente consiga um pouquinho das cabeças no começo, espero, depois um pouco de corações, não sei, vamos ver. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer quando faz isso, mas quando você está tentando extrair o máximo do produto, não é uma má ideia dar um empurrãozinho. Desculpa, equipe! Após 12 horas de gravação, percebi que meu microfone parou de funcionar sem eu notar. Mas depois de deixar o alambique se estabilizar por cerca de 10 minutos, eu lentamente tirei um pouco mais de produto pelo bico. E eu consegui extrair mais cerca de 150 ml de produto bom. Se isso vale a pena para você, pelo tempo e energia extras de funcionamento do alambique, vou deixar essa decisão para você. E claro, a última coisa que resta fazer é medir seu produto em termos de volume e ABV, e depois ajustar a graduação alcoólica. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Eu realmente espero que este vídeo ajude muitos novos destiladores por muitos e muitos anos. Se, no entanto, você gosta mais de whisky, rum, conhaque, essas coisas, talvez queira dar uma olhada neste vídeo aqui. Ele fala sobre destilação dupla em alambique.
Até a próxima, siga buscando a perfeição no ofício.